Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Mostrando pra você como é perigoso você continuar dando audiência a esses podcasts, tá? Tá escrito aqui assim, ó. 98% das pessoas que conhecem ele odeiam o Didi. Tá falando do cara que é o tal do Didi, tá? Por que as pessoas odeiam tanto o Didi? Tanto o Didi. O nome do cara é Rafael Scapa, tá? Vou falar aqui pra você. Presta só atenção no que eu vou mostrar pra você, ó. 98%. Não é 99, mas 98. Significa que são duas pessoas a menos nesse cálculo aí, tá? E é um cálculo periódico, ou seja, é um cálculo periódico e de dezenas de centenas assim com vírgula. É um número assim, é muito exato, tá? Ok? A respeito da quantidade de pessoas que odeiam o tal do Didi, tá? Consegue entender? E não é 99%, tem mais uma cabeça e meia nessa situação, tá? Que foi contado. E existem algumas pessoas que gostam, mas também não gostam. Então, por isso que a dezena é imprecisa, tá? 98%, é um dado muito preciso mesmo a respeito dessa informação, tá? Ok? Não é 99, é 98, contando ainda a imprecisão de um cálculo, somando algumas dízimas, puxa para cá, reduz aqui, sobe, eleva ao quadrado, deu 98%, exato, ok? Pessoas que odeiam o Didi, ok? E você acredita que provavelmente é verdade, ok? Então vamos lá. Vou colocar minha opinião aqui. Eu tenho para mim, tá? Preste atenção que eu já falei sobre esse assunto num outro vídeo. Que esse homem aí, o Didi, tá? Ele é envolvido em alguma coisa, tá? Muito ruim, tá? Ok? Eu acredito que ele está envolvido em alguma coisa muito ruim. Mas a razão por que esse pessoal tem jogado esse sujeito na berlinda é porque isso daí foi descoberto. Consegue entender? Foi descoberta essa situação muito ruim que esse homem está envolvido nisso daí, tá? Ok? Então eles estão jogando na berlinda. E eu quero falar para você que provavelmente, tá? Todos esses indivíduos que estão falando mal dele, não estou dizendo todos, tá? Mas por que não todos? Porque os determinados indivíduos sensacionalistas chegaram a falar contra ele, tá? Ok? E provavelmente esses tais desses indivíduos não fizeram a tal da mesma coisa que ele fez, ou algo semelhante a isso daí. Mas 50% desses indivíduos que estão se apresentando, principalmente esses que estão se apresentando nesses podcasts falando contra esse cara aí, são envolvidos em coisas assim. Essa é que é a verdade, você consegue entender? Preste atenção que um dos costumes deles é sempre dizer que determinadas pessoas que não são envolvidas nisso daí são. Para você não entender, consegue entender? Então, por exemplo, eu não estou aqui dizendo que esses caras são envolvidos com isso como se fosse um revanchismo imbeciliota, consegue entender? Um idiota que diz assim, por exemplo, que eu já falei para você que o cagalhão que encosta a furinga no seu olho, se você diz assim, esse indivíduo é invejoso, ele vai dizer que o invejoso é você. Se você disser que ele é mentiroso, ele vai dizer que o mentiroso é você. Então não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que de fato esses indivíduos estão expondo e jogando esse cara na berlinda aí, porque eles estão envolvidos na mesma situação, tá? E a razão com que eles colocam essa pessoa aí na berlinda é o seguinte. É um esquema deles que é o seguinte: quando uma determinada pessoa faz merda, assim como eles, e essa pessoa é exposta por qualquer razão, tá? Eles mesmos expõem essa pessoa aí, para eles tirarem o deles da reta e fazer parecer que somente essa pessoa está envolvida com isso daí. Você consegue entender? Ok? Primeira situação. Um esquema, tá? Para que quando uma pessoa se procede ruim, a semelhança deles, fez merda, eles mesmos expõem essa pessoa daí como se essa pessoa fez merda assim, foi exposto, tá? Foi exposto, tá? Foi exposto, que eles fazem merda, não terminei de falar ainda não. Eles expõem essa pessoa aí, tá? Quando essa pessoa, tendo se procedido da mesma forma como eles, tá? Foi exposto. E aí eles fingem, não, a gente não tem nada a ver com esse indivíduo não. E aí eles começam a falar contra essa pessoa aí. Aí eu citei para você como exemplo aquela situação da Xuxa, tá? Quando ela estava falando mal do Justin Bieber.
o Justin Bieber estava sendo acusado de uma série de coisas que completamente absurdo, tá? Ele estava sendo acusado de quê? Né? Mas era uma conspirata para derrubar ele. Quando a Xuxa viu que estavam falando mal do Justin Bieber, os comentários da opinião pública estavam todo caindo em cima dele, aí ela falou assim, olha, eu já fiz muita merda na minha vida, tá? Mas como o Justin Bieber não. E desceu-lhe o cacete no moleque, tá? Ok? Ela mesma foi convidada para poder trazer ele aqui no Brasil. Logo depois ela começou a falar mal dele, porque a opinião pública estava toda sendo induzida a ficar falando mal dele, tá? Ok? É esse o esquema. Quando um indivíduo do meio dele é exposto à mesma semelhança do que eles fazem, eles mesmos começam a degradar essa pessoa para tirar o deles da reta e começam a jogar várias fraudes ainda, até coisas piores ainda em cima dessa pessoa aí, tá? Ok? Que é o que eles fizeram também com aquele rapaz do Charlie Brown, o rapaz do Charlie Brown Jr., tá? Que é o Chorão e o Champion. Nesse caso aí, eu expliquei para você que no caso deles, eles estavam tentando sair daquele reduto ali. E todos esses caras que estavam ali nos podcasts falando mal deles, estavam fazendo isso daí, jogando várias mentiras em cima deles. Jogando até mesmo crimes que eles cometeram em cima desse cara pelo fato dele já ter morrido. Você pode me cobrar, tá? Você não tenha dúvida que vários desses indivíduos que cometeram vários crimes durante esse tempo, eles pegaram isso daí e jogaram tudo no banco de dados do Chorão e do Champion. Provavelmente eles nunca encostaram a mão em ninguém, tá? Ok? Esse safado aí desses podcasts aí jogaram várias fraudes em cima deles. Você procura saber o que estão falando a respeito dele. Se for isso, você pode ter certeza que é isso mesmo. Sim, Jorge, estão com revelações aí absurdas mesmo sobre o Chorão e o Champion. Pode ter certeza que é isso que eu falei, é tudo fraude. E foram esses indivíduos que estão falando mal dele que fizeram tudo isso daí. Pode me cobrar, tá? Que é o esquema dele. Presta atenção. A última que eu vou colocar aqui é o seguinte, presta atenção. Eu não estou aqui querendo fazer esse homem de vítima se ele fez alguma merda. O lance é que todos esses caras que estão aí comunicando para você falando mal deles, todos eles fazem essas merdas. Pronto. Agora o último raciocínio que eu quero colocar para você. Imagine que 50% desses indivíduos que estão falando, os bandidos estão colocando música bem alto aqui de Benito de Paula. Se você quer saber se eu sou parecido com Benito de Paula, tá? sinfudejorge.blogspot.com. Você vai ver se eu sou parecido, tá? Ok? E também eu coloquei um vídeo meu no Instagram que eu vou tentar mostrar, tentar focalizar ele aqui para você ver se eu sou parecido com Benito de Paula, tá? Ok? Eu já falei para você, fiz um vídeo aqui muito bom. Você vem aqui no meu Instagram, que esse aqui que é o Benito de Paula. Ok? Benito de Paula. Ok? Esses bandidos do seu bairro que mataram o Chorão e o Champion, tá? Ok? Sério, sim, foram bandidos de bairro, tá? Ok? Bandidos de bairro, bandidos mercadores de drogas, satanistas e espiões, tá? E os vizinhos do crime organizado que mataram Chorão e Champion. Você pode me cobrar. Os bandidos colocaram várias vezes música de Charlie Brown Jr. para me ameaçar aqui, tá? Ok? Pode me cobrar. Agora eu vou falar outra para você entender. Você pensa então, pronto, ó, se eles estão falando mal do cara aqui, o homem aqui, o Didi, tá? Se eles estão falando mal dele, você pensa, essas pessoas estão falando mal de uma coisa muito ruim que o Didi fez, não foi? Não é isso que você vai pensar? Poxa, estão falando muito mal. São filhos da puta mesmo. Eu sou vítima deles. Eu citei para você o exemplo da guerra da Ucrânia com a Rússia, não é? Você sabe por que está acontecendo aqui essa guerra na Ucrânia e na Rússia? Por quê? Porque o Ocidente está falindo e a China está prosperando. A China está crescendo e o Ocidente está diminuindo, as Américas, o esquema das Américas. E os esquemas dos impérios europeus, eles têm todos os seus negócios centralizados, principalmente aqui nas Américas. A falência dos Estados Unidos e do Brasil vai ser um grande débito, um prejuízo imenso mesmo para os impérios europeus, tá? Então eles estão fingindo que a China é um grande adversário. Tá, o que a China está fazendo então? Diga então o que a China está fazendo de ruim. Diga então o que a China está fazendo de tão ruim. Eles estão apenas progredindo enquanto os Estados Unidos e o Ocidente e o Brasil estão enfraquecendo. Tá? Estão falindo, sabe por quê? Por causa de cus encostados no seu olho. Tá?
É claro que existem más intenções daquele líder da Venezuela, tá? Sim. Este líder da Venezuela, se o Brasil virar comunista, ou se o governo americano aumentar o seu controle, tá? Que é a questão da nova ordem, a Venezuela vai ser beneficiária tanto com uma coisa quanto com outra, tá? Porque a Venezuela, se juntando com influências dos Estados Unidos, ou se juntando com influência de um grupo comunista, eles vão monopolizar aqui, tá? Ok? Eles vão puxar o saco de pessoas por cima para prejudicar quem está por baixo, tá? É o que eu fiz um vídeo mostrando para você. A grande ameaça, tá, está aqui nas Américas, tá? Essa é que é a ameaça, que é a Microsoft, a Sony Pictures, tá? Ok? É o Netflix, é a Rede Globo, tá? Ok? Presta atenção agora para você. Os vizinhos do crime organizado. Presta atenção. Isso é que é a grande ameaça para você, tá? Presta atenção. A outra situação é o seguinte, para encerrar aqui. Você pensa que esses caras aí são o lado bom, que eles são o lado certo, ou que eles não são errados como esse cara aí? Você está completamente enganado, tá? Esses caras são trapaceiros, tá? Eles são mentirosos, eles são fraudadores, eles estão te roubando, tá? Ok? Eles estão fazendo várias intrigas e conspirações contra você. E quando eles dizem que 90%, pronto, ok? Você entendeu? O lado que você está dando audiência como se estivesse delatando o errado, na verdade não está delatando porra nenhuma. Eles são envolvidos com tudo isso daí. E segundo, eles estão prejudicando você. Você consegue? Eles são envolvidos com tudo isso daí, tá? Qualquer coisa que eles andaram falando contra esse sujeito aí, o tal do Didi, tomando ele como exemplo aqui, eles fazem tudo isso daí, pô. Tá? Eles estão destruindo, depenando tudo que é dos outros, tá? Ok? São canalhas mesmo, tá? Ok? Esses podcasts, esse indivíduo que está falando isso aí, etc. Tudo isso daí. Esses caras estão metendo a mão no que é seu, ofendendo vocês, tá? E acabando com tudo que é de vocês. Com calúnias, com intrigas, com cinismo, com mentiras, tá? Ok? Com fraudes. São fraudadores, tá? Pronto, esse sujeito é um fraudador, tá? Pronto. Agora eu vou colocar a última ideia. Quando eles dizem que 99% das 98% das pessoas odeiam o Didi, presta atenção para você entender. Eu coloquei o começo do raciocínio, né? O dado impreciso da situação é justamente o que coloca em xeque a falsa informação, né? Eu falei aqui. Mas o lance é o seguinte: isso é mentira. Mentira, sim, se você fizer uma pesquisa entre as pessoas, preste atenção, eu não estou aqui tentando puxar o saco de um cara que provavelmente fez uma merda. Eu tô só mostrando para você a outra face da moeda, você consegue entender? Mas o lance é o seguinte: quando eles dizem que todo mundo odeia essa pessoa, é mentira isso daí, tá? É porque provavelmente eles sabem que existem muitas pessoas que estão do lado dele, tá? Ok? Que estão do lado dele, que são a favor dele. Então eles têm que usar a mídia, e usar a opinião pública, eles têm que usar a publicidade para poder convencer você a ficar também contra ele. Ou então você criar como se fosse uma fachada diferente do que realmente acontece, você consegue entender? Porque provavelmente 50% das pessoas não tem nada contra ele. Consegue entender? 50%, ó, excetuando qualquer coisa que disserem aí que ele fez de muito ruim, mas falando sobre essa polêmica que dizem que ele era mal educado, que ele era isso, que era a puta que pariu, tá? Você vai dizer pra mim, agora vamos pegar aqui um exemplo próximo de você, vai dizer pra mim que o cu David vale alguma coisa? Um indivíduo fraudador, todo dia eu sinto sendo vítima de mais. Você vai dizer que esse encardido que entra aqui na custofaria, esse catinguento que entra aqui, que isso daí é alguma coisa que presta, rapaz? Indivíduo que estão fazendo fraude, roubando que é de vocês 24 horas. Consegue entender? Significa que 50%, provavelmente 50% das pessoas, tá, estão vendo que isso daí é uma conspirata que estão fazendo contra esse sujeito para avacalhar com esse sujeito e não estão a favor disso daí. Consegue? Então eles tentam mostrar. Todo mundo odeia. Para quê? Para que eles possam aumentar cada vez mais uma conspiração contra a pessoa que eles querem expor e que eles querem prejudicar. Essa é a verdade, tá? É tudo mentira, tá? Ok? Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui. Poxa, Jorge, 99% de pessoas odeiam você. Muito pelo contrário, 50% de pessoas gostariam muito de me apoiar, só não me apoia porque eles fazem ameaças em cima dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta, tá, que tem um grupo de 50% de pessoas, tá, muito forte mesmo, que gostaria de patrocinar esse trabalho aqui, colocar tudo isso aqui em prática. Só não faz por causa das ameaças que eles fazem em cima de mim, de qualquer pessoa que se junta comigo.
Eu estava aqui fazendo, eu vou falar de a última coisa que eu fiz. Eu estava fazendo as músicas versões em inglês e português, mas praticando muita magia negra na minha cabeça, ok? Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Que neste mundo inteiro, tá? Tem pelo menos 30% de pessoas que estão interessados realmente em ver eu fazendo todas essas coisas aqui, tenho certeza absoluta, ok? Essas pessoas só não se aproximam de mim porque são vítimas de boicote desses vagabundos aí, tá? Ok? Apoio o meu trabalho, tá? E eu boto todos esses vagabundos pra fora, tá? Ok?